Olá, muito boa tarde. Ler e compreender a Bíblia. Uma proposta que lhe fazemos ao longo dos próximos minutos, a partir dos textos que são proclamados nas Eucaristias deste domingo, cujo enquadramento literário e catequético merecerá agora a análise dos convidados do programa Eclésia, o padre Robson Cruz e o padre Vítor Gonçalves. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. E partimos de imediato para essa análise aos textos bíblicos. A primeira leitura é do livro de Zacarias, no capítulo 9. Padre Robson, que mensagem é esta que nos aqui é sugerida e, sobretudo, em que contexto se faz esta profecia da vinda de um Salvador? O capítulo 9 do profeta Zacarias é muito belo porque utiliza, e é o que nós vamos ler, né, a imagem da vinda do rei messiânico e de como é o seu reino. Né? Todo o capítulo 9 começa exatamente por falar isso, né? O que é que as conquistas de Alexandre Magno mudaram na história do mundo da Antiguidade, né? Mas agora transforma toda aquela escalada de poder e de guerra, transforma agora numa expectativa diferente. Há de vir um rei. E as qualidades deste rei são curiosas. É um rei chamado justo, e por ser justo, ele pode salvar o seu povo. É um rei humilde, e por ser humilde, ele pode verdadeiramente pacificar os homens. Esta característica da justiça do rei é muito comum aos grandes textos chamados deuteronomistas, sobretudo aquilo que nós encontramos na procura do rei ideal no segundo livro de Samuel. Mas depois vemos também que este rei, não é, tem como missão, digamos assim, proporcionar a salvação a todo Israel. Sob esta dimensão da humildade é algo mais complexo porque nos aparece a figura do rei montado num jumento. Nós não podemos pensar que necessariamente está aqui uma crítica, digamos assim, a tudo aquilo que era o aparato da realeza e, portanto, fosse uma imagem de pobreza. Provavelmente o jumento é também um animal, digamos, integrado no séquito real. Mas o que é mais importante é que se contrapõe aqui, digamos, o tipo, digamos, de animal que o jumento representa e aquilo que era o grande instrumento, digamos, para a guerra, que eram os cavalos. E por isso mesmo, um rei que venha sentado num jumento, independentemente da sua riqueza ou poder, é um rei que renuncia à violência como forma de governo. E por isso mesmo estas quatro características, não é? A justiça, a salvação, não é? A humildade e depois a capacidade de ser pacificador, se vai traduzir no reino que a inaugura. É um reino de paz universal. É curioso porque esse pequenino texto que nós vamos ler na missa é quase uma espécie de escola, digamos assim, de todas as figuras de estilo principais. Temos a personificação, não é? E, portanto, a ideia de que Sião e Jerusalém são personificadas para significar, digamos assim, a experiência da expectativa do povo, não é? Também temos outras figuras de estilo, como metonímia, sinédoque, dizendo que aquilo que acontece naquele pequenino espaço da salvação em Israel, agora se aplica a todos os povos. E curioso, porque aquilo que tem como finalidade esse texto é dizer que o verdadeiro triunfo na história é o triunfo da paz. E por isto, esta renúncia radical a uma forma violenta de domínio sobre os outros, mas a capacidade de congregar os homens na paz é a única que verdadeiramente pode resistir. Com isso, a profecia de Zacarias, que nós vamos ler nesse domingo, termina com o cumprimento das promessas a Abraão. Todos os povos reconhecerão nesta ação de Deus uma bênção. Pedia ao padre Robson Cruz para o enquadramento desta profecia em todo o contexto da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Este texto é lido depois à luz da encarnação, à luz da vinda de Jesus Cristo. Exatamente, e nós certamente vamos ter a ocasião de ver isso, não é? Porque, de facto, esta figura de um rei que vem sentado sobre um jumento foi um dos pormenores que saltou à vista das primeiras comunidades cristãs na descrição da Páscoa de Jesus. Jesus que regressa à sua cidade, não com a força das armas, mas regressa sentado num jumento. E que, por isso mesmo, para a comunidade cristã, o Domingo de Ramos, portanto, o domingo da exaltação, da entrada de Jesus em Jerusalém, não nega a experiência máxima da sua exaltação, que é a cruz. Pelo contrário, de alguma forma, preanuncia. Porque a forma de Jesus nos salvar é encarnar definitivamente esta figura misteriosa ainda em Zacarias, mas que é projetada para um futuro da ação de Deus, né? De um rei justo que possa salvar, de um rei humilde que possa reunir na paz todos os homens. A leitura da paixão concretiza exatamente na figura de Jesus aquele que veio trazer a paz ao mundo. Padre Vítor Gonçalves, como ler este texto em ambiente de um novo ciclo político? Bom, trata-se aqui de dimensões de poder
diferentes, naturalmente. Claro. Embora na sua raiz... As características do seu exercício podiam estar próximas. Podem e devem, e são chamadas a estar próximas, não é? Este rei que se apresenta humilde, que não tem o centro em si mesmo, portanto, o foco das suas atenções são os outros, são as pessoas para quem ele vem. Evoca muito, o próprio Jesus diz que eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a vida. E nessa linha, serviço, ministério, poderíamos não ir para as contas de quantos ministérios, mas pôr sempre como consciência crítica de todo o serviço, também em contexto social. Claro que aqui a perspectiva é de facto mais profunda, mais radical, é da redenção, é da salvação. E muitas vezes na nossa construção, mesmo comunitária, social, política, as ideias de salvação são um bocadinho sempre de algo que vem de fora, algo que está acima de mim, que faz aquilo que eu não posso fazer, algo do qual fico dependente. Este texto fala também muito desta perspectiva de que o gesto de salvar é, acima de tudo, encarnar a realidade do outro, promovendo, não o substituindo, não o tornando subsidiodependente do meu protagonismo. Portanto, em termos políticos, é um texto como uma consciência crítica também para este novo ciclo, embora a nossa realidade é mesmo macroeconómica, é um mundo todo que, de algum modo, fica assim em suspense perante as dívidas, perante as bancarrotas dos países. É um contexto, de facto, celebrativo em que estamos. Olhar para Jesus como este chefe que vem até destruir os instrumentos da guerra. Eu aqui sou muito sensível a esta destruição, que nos perguntamos, mas como é que se destrói isso sem violência? Que violência? Porque destruirá os carros de combate de Efraim, os cavalos de guerra de Jerusalém, será quebrado o arco da guerra. Ora, isto só se faz precisamente não por uma destruição pela violência, mas pela doação de si mesmo, pela entrega de si mesmo. Há aqui um pouco aquela paz que Sofia de Melbrenner dizia naquele poema: dá-nos, Senhor, a paz sem vencedor e sem vencidos. Porque na lógica humana, muitas vezes, o vencedor acaba por ser o que vai oprimir a seguir. Não, aqui já não há mais opressão. E mesmo na democracia, muitas vezes esse dinamismo também acontece. Exatamente. Entre oposição e governo, etc. E há aqui também um conceito de um novo reino, pelo menos, enfim, de uma união em torno de ideais comuns que poderíamos chamar hoje o bem comum, que poderia ser inspirador também para o início de um novo ciclo político. Esta palavra bem comum, de que forma é possível colocá-la no centro de decisões, de programas? Creio que o bem comum descobre-se precisamente quando deixamos de cada um pensar para si, não é? E é isso, utilizarmos a própria palavra mais repetida, mais escrita, mais dita, que é a palavra crise, seja como oportunidade, seja como desafio, mas seja como um momento concreto como quando apanhamos assim uma marretada na cabeça e dizemos, alto lá, qual é o sentido disto tudo, o que é que vamos fazer? Creio que esse desafio de construção de uma paz que não é pasmaceira, que não é, e principalmente que é a procura da verdade. Creio que há aqui uma sede de verdade também na nossa construção social, na construção do nosso país, que aqui aparece um bocadinho também contrastante, porque Jesus, já ia saltar para o Evangelho, mas este Messias vem revelar uma verdade de Deus que é um bocado contraposta a algumas ideias de aparência, de esplendor, de fogo fato, de dar nas vistas. A verdade que revela este Messias humilde é que é por dentro que se transformam as coisas, é por dentro que se transforma a sociedade. Então, é quando estamos atentos a esse dentro comum onde nós estamos envolvidos, não é só porque vivemos no mesmo prédio, ou vivemos no mesmo ambiente, ou trabalhamos, ou não trabalhamos, que se calhar é a situação mais dolorosa que muitos vivem, que podemos ir mais ao essencial, isso sem dúvida. E os textos da Bíblia ajudam-nos também a esse percurso. Acredito que também o segundo texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, Padre Robson, da Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, somos aí levados a algum tipo de dualismo? O que é que quer simbolizar essa acentuação
repetida entre carne e espírito. Pois é, assim, a palavra carne em São Paulo quer dizer muita coisa, e a própria palavra corpo, não é? E, portanto, não há uma correspondência unívoca, quer dizer, carne é a parte material do homem. Aqui, concretamente, neste capítulo 8º, Paulo está a falar da incapacidade do homem, sem a abertura da graça, chegar à salvação. E por isso mesmo diz, não é, que só pelo Espírito é que nós verdadeiramente podemos escolher a salvação. Porque a relação com Jesus não é apenas uma relação da memória, do conhecimento que tivemos do que é que se passou na Galileia, mas é uma relação que tem, de facto, conhecer a sua presença e o seu dinamismo na própria vida. Só o Espírito Santo o pode dar. O que eu acho mais curioso é este apelo à mortificação que aparece aqui. É uma palavra que foi um bocado estragada, porque a palavra mortificação muitas vezes foi vista só como renúncia a tudo aquilo que era humano, portanto, tudo aquilo que são os pequeninos prazeres da própria vida, não é? E Paulo aqui corrige esta ideia da mortificação, porque fala que exatamente é o Espírito que é o dador da vida, e não é para a negação da condição humana, mas é exatamente para que o homem alcance a vida em abundância. Se há sentido na renúncia aqui e agora a realidades concretas, nunca é a renúncia cultivada em si mesma, mas sempre a renúncia por causa de algo que nos aguarda, que nos espera, com uma plenitude e de vida em abundância. Nunca contra o corpo sequer, pelo contrário, a plena realização da corporeidade humana, inflamada pela graça que se recebe pelo Espírito. Esta carta de São Paulo aos Romanos, e nomeadamente esta divisão entre carne e espírito, teve leituras deturpadas ao longo da história e influenciou o exercício da experiência cristã? Quer dizer, assim, sim e não, ou seja, é assim, de facto, muitas vezes o influxo da filosofia platónica na Antiguidade, não é? E de outros sistemas dualistas, portanto, não é preciso chegar a Platão, porque o nosso povo, até popularmente, quantas vezes opõe a carne e o espírito, muitas vezes vê esse tipo de oposições como oposição à minha corporeidade e a oposição àquilo que é a minha vida intelectual, cognitiva, espiritual e emotiva, não é? É assim, sem dúvida que esse perigo sempre houve. Curiosamente, quer dizer, dentro da nossa tradição de fé, tudo aquilo que foi este pessimismo exagerado em relação ao corpo foi sendo rejeitado, não é? Podemos dizer que se de facto em algumas épocas talvez a ação pastoral em alguns lugares tenha visto um bocadinho negativa a forma do corpo, a Igreja na sua formulação de fé foi sempre muito otimista. E o maior sinal desse otimismo é a própria doutrina sacramental. Acreditar que na minha vida concreta, na minha dimensão corporal, a graça se mistura comigo e me transforma noutra pessoa, eu acho que é o maior otimismo que poderia haver ao longo de 2000 anos, não é? Uhum. Padre Vítor, o que é que significa viver segundo o Espírito? Isso andamos a aprender. Eu creio que é esse o desafio, não é? Exatamente. Este texto, pronto, para além da imagem, se calhar um bocadinho clássica do dualismo, contudo, faz-nos... ele é reflexo de uma realidade interior que experimentamos. De facto, um viver para si mesmo ou um viver aberto, um viver para os outros. Um viver segundo a carne, nessa perspectiva, não material, mas centrada em que eu sou o centro do mundo, em que eu sou, às vezes, tento ser Deus e quero ser Deus, e um viver verdadeiramente disponível. Eu acho que a deixar-se conduzir pelo Espírito. Eu, quando lia este texto, lembrava-me de um filme recente, que está aí, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que se chama Árvore da Vida, de Terence Malick. E, pronto, aquilo é um poema, oração, mas não esqueço que aquilo acaba por ser o itinerário de um filho mais velho à procura da reconciliação com o seu pai e com a figura do pai, com a vida, com ele próprio e misteriosamente com Deus. E ele diz, quase logo no início, o meu pai ensinou-me o caminho da natureza, a minha mãe ensinou-me o caminho da graça. E de facto, e diz que as vozes dele, dentro dele, estão sempre um bocadinho em luta. Esse caminho da natureza, muito, quase diríamos, o triunfar, o ser, não se deixar pisar pelos outros, no fundo aquilo que é, muitas vezes, a figura de um pai que quer preparar os seus filhos para a vida. E a mãe, que no fundo abria para a beleza, para a sensibilidade, para a descoberta de tudo aquilo que há maravilhoso em cada coisa, que para ele simbolizava essa dimensão de graça. Ora bem, viver segundo o Espírito, creio eu,
tem a ver com isso, que é naquilo que é a nossa existência, dura, difícil, de enfrentar obstáculos às vezes que nos parecem intransponíveis, mas onde é possível viver a partir do Espírito, a partir da graça, a partir do jeito de Jesus, como eu gosto muito de dizer. É esse jeito também onde se procura salvar o que está perdido, onde se procura descobrir a beleza que também há no mistério das dificuldades e que não nos centra em nós e não nos fecha. Viver segundo o Espírito é deixar-nos conduzir por Ele. Claro que isso não significa, pronto, agora Espírito, para onde é que eu vou? Não é um mero acaso, porque o Espírito trabalha em nós também na orientação da nossa vontade. É preciso apontar caminho, é preciso, mesmo que, e tomar decisões, mesmo que depois com humildade reconheçamos, olha, afinal não era por aqui. Eu não sei, mas gosto muito de sentir essa ação do Espírito um bocadinho como o GPS, não é? Que podemos desviar lá da rota que estava, mas o GPS vai tentar levar-nos, ainda que demore mais tempo, ainda que demore, faça-se outras voltas, àquela meta, e essa meta é sempre salvação. Não é só uma meta a alcançar, é já algo que se alcança. É um percurso. E esse percurso que se faz em qualquer dimensão da vida. Não estamos a falar de uma dimensão ou de um exercício religioso. Eu penso que cada vez mais, e a palavra de Deus, e mesmo nesta perspectiva, fala da unidade da pessoa. Ainda que isto possam ser forças que digladiam dentro de nós, é um todo. Todas as realidades estão perpassadas, todas as realidades, atenção, as realidades que dignificam, que enobrecem, que fazem crescer tudo o que é nobre, justo, valioso, estão repassadas dessa presença do Espírito. E portanto, é o todo do ser humano nas suas variadas componentes, na riqueza e na diversidade das suas componentes. E nesta análise que fazemos aos 3 textos que se escutam nas Eucaristias de domingo, Padre Robson, passamos ao Evangelho. Diz-nos esse texto do Evangelho, no capítulo 11 de São Mateus, que viver segundo estas propostas, viver segundo o Espírito, é tomar um jugo suave. Mas eu acho que para chegar lá nós temos que compreender um bocadinho que esse texto não é tão otimista assim, no sentido de que faça um elogio da douta ignorância. Ou seja, é assim, Jesus sem dúvida que bendiz ao Pai porque revelou os mistérios do reino, não aos sábios e inteligentes, que era de esperar, mas sim aos pequeninos, não é? Só que assim, este capítulo 11, o texto imediatamente precedente fala de que as cidades vizinhas da Galileia não aceitaram Jesus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Significa que o problema que temos aqui no Evangelho de São Mateus não é propriamente um problema do tipo de escolaridade ou o tipo de exigência crítica que nós colocamos ao texto, mas sim o problema da abertura interior ou não à figura de Jesus. E é por isso mesmo que, perante, digamos, o insucesso aparente, né, da recepção da Boa Nova por aquilo que seria, digamos, os destinatários da esperança de Israel, não é? Portanto, as cidades onde Jesus tinha evangelizado, não é? Jesus agora reconhece que, de facto, aqueles que se abriram o mistério da graça têm uma atitude de infância espiritual, de inocência, a ponto de Jesus poder compará-lo aos pequeninos, não é? É curioso porque a expressão grega, nepioi, não é? Significa exatamente crianças de 3, 4 anos, ou significa que se põe numa atitude de tão radical confiança e expectativa sobre aquilo que é o conhecimento, sobre aquilo que é o caminho a seguir, sobre onde é que se descobre amparo e segurança, não é? Que só assim nós podemos compreender o verdadeiro discipulado de Jesus. Há um segundo problema que o texto nos traz também, que é a ação de Deus no meio disso, não é? Deus esconde o reino aos sábios e aos inteligentes, não é? E isso foi muito debatido, sobretudo na crítica bíblica, não é? Que é uma forma típica que a Sagrada Escritura, usando a linguagem semita, tem de colocar Deus sempre como agente principal de tudo aquilo que acontece na esfera humana. Mas sem dúvida que é preciso compreender que nesse texto a possibilidade de Deus revelar ou esconder os mistérios do reino está profundamente articulada com a capacidade humana de se abrir ou não a esta revelação. A mensagem da Boa Nova, Deus não impõe, Deus propõe. Deus não afronta ninguém, mas pelo contrário confronta. Mas se a pessoa fecha o seu coração a esta realidade, porque a revelação da fé supõe sempre uma relação concreta com o próprio Deus, não é? Deus não obriga ninguém a vivê-la, não é? Padre Vítor, neste texto emerge também aqui a figura de Jesus, do Filho, como o mediador por excelência para conhecer essas verdades
que se foram escondidas aos sábios e aos inteligentes. Sim, e para conhecer e para aprender dele. Sou muito particularmente sensível a esta terceira parte, de algum modo, deste hino. É muito bonito que perante a rejeição, bonito não só, perante a experiência daqueles que ele esperaria que o acolhessem, Jesus transforma isso em oração. E esse dinamismo penso que é algo que nós temos que também fazer. Perante aquilo que é o difícil da nossa existência, transformar isso em oração. E uma oração voltada plenamente para o Pai, onde Jesus apresenta-se como Filho de Deus. O Pai e o Filho conhecem-se mutuamente. O Pai pôs tudo nas mãos do Filho e o Filho tem o poder de revelar aos homens o conhecimento de Deus. E então Jesus convida-nos a ir à sua escola. Aprendei de mim, vinde a mim, tomai o meu jugo. São como que sinónimos desse seguimento de Jesus. Quer dizer também que é na dinâmica do provisório e não tanto na tentação de tornarmos definitivos muitas formas até de existência cristã, mas na dinâmica do provisório que nós vamos aprendendo, vamos conhecendo e vamos entrando nessa intimidade que Jesus promete e é da qual pode provir a paz interior. Não é a paz da realização dos nossos sonhos. É a paz da realização do sonho de Deus que acaba por ser a dos nossos. Mesmo que não pareça. Mesmo que não pareça. Desafios que nos são propostos, sem dúvida, pela Sagrada Escritura. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar essas mensagens sugeridas pelos textos bíblicos que escutam nas Eucaristias deste domingo. Votos de um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.